Eles riram de mim no tribunal quando o meu salário foi lido em voz alta. O meu marido assistia, a família dele sorria e a mulher com quem ele me substituiu sentava-se orgulhosamente ao lado dele. Eles achavam que eu era fraca, dependente e acabada. O que nenhum deles sabia era que o emprego de escritório sobre o qual eu mantinha silêncio não era um emprego. Era propriedade. E a verdade que eles zombavam estava prestes a destruir tudo o que eles planeavam contra mim. O meu nome é Violet, e antes de tudo desmoronar, eu acreditava sinceramente que o amor era suficiente. Conheci o meu marido numa altura em que nenhum de nós buscava status ou perfeição. O que partilhávamos parecia honesto e estável, o tipo de conexão que cresce silenciosamente, mais profundamente. Quando ele me pediu em casamento, eu disse sim sem hesitar, mesmo sabendo que a família dele nunca me aceitaria facilmente. Desde o início, a família dele deixou clara a sua desaprovação. Eram orgulhosos, frios e profundamente obcecados com classe e aparências. Todas as conversas acabavam por se transformar numa comparação sobre quem ganhava mais, quem pertencia a que círculo, quem era importante. Para eles, as pessoas não eram avaliadas pela bondade ou pelo caráter, mas por rótulos e estilo de vida. E aos olhos deles, eu não tinha nenhum dos dois. Eu trabalhava, vivia de forma simples e nunca tentei impressioná-los. Isso por si só foi suficiente para que decidissem que eu estava abaixo dos seus padrões. Olhavam para mim e viam uma mulher com um emprego comum e uma vida comum. Nunca fizeram perguntas mais profundas, nunca se preocuparam em entender quem eu realmente era. E quando perguntaram o que eu fazia para viver, dei-lhes a resposta mais simples possível. Eu dizia que trabalhava num escritório, nada mais, nada menos. Esconder a minha verdadeira identidade não era por vergonha. Foi uma escolha que fiz intencionalmente. Eu queria um casamento baseado no amor, não na influência. Eu queria ser aceite como esposa, não avaliada como um bem. Eu acreditava que se o meu marido realmente me amasse, o resto acabaria por se suavizar com o tempo. Havia momentos em que me sentia esperançosa. Pequenos gestos, sorrisos breves, jantares tranquilos que pareciam quase normais. Agarrei-me firmemente a esses momentos, convencendo-me de que paciência e gentileza seriam suficientes. Na altura, não percebi que o silêncio para pessoas como elas não parecia graciosidade. Parecia fraqueza. Os anos após o nosso casamento passaram tranquilamente, mas não suavemente. 4 anos de casamento ensinaram-me como o silêncio pode tornar-se pesado quando está cheio de julgamentos não expressos. Aprendi a sorrir com moderação, a manter a calma quando era ignorada e a proteger a minha paz enquanto vivia entre pessoas que desde o início nunca me quiseram ali. Quando a minha filha nasceu, acreditei que tudo mudaria. Segurá-la pela primeira vez suavizou algo dentro de mim. Achei que a maternidade derreteria a frieza deles, que uma criança iria diminuir a distância que eles colocaram entre nós. Por um breve momento, isso pareceu possível. Eles admiravam-na, elogiavam a sua beleza, falavam do seu futuro, mas o seu calor nunca me tocou verdadeiramente. Continuei a ser a mulher que eles toleravam, não a mulher que respeitavam. Os comentários nunca pararam. Eram pequenos, incisivos e constantes. Perguntas sobre o meu salário disfarçadas de preocupação. Sugestões sobre melhores pares disfarçadas de piadas. Conselhos sobre a sorte que eu tinha em casar com alguém da família deles, como se o amor fosse caridade. Eu ouvia tudo e respondia com silêncio. Dizia a mim mesma que estava sendo forte. Dizia a mim mesma que estava escolhendo minha família em vez do meu ego. Meu marido também começou a mudar. Lentamente no início, menos conversa, mais distância. Ele parou de me defender quando a família dele ultrapassava os limites. Então, ele parou de notar quando eu me afastava. Eu ainda saía para o trabalho todas as manhãs da mesma maneira. Roupas simples, despedida silenciosa, rotina constante. Para eles, isso confirmava tudo o que acreditavam sobre mim. O que nenhum deles sabia era que o meu silêncio não era fraqueza. Era controlo. Eu tinha construído uma vida antes deles e continuava a construí-la silenciosamente todos os dias. Optei por não corrigir as suas suposições. Optei por não revelar a verdade. Acreditava que proteger o meu casamento significava proteger a minha privacidade. Mas viver sob julgamento constante tem um preço. Algumas noites, depois de todos adormecerem, sentava-me ao lado do berço da minha filha e lembrava-me por que mantinha a calma.
Por ela, pela vida que queria que ela visse ao crescer. Uma vida em que a dignidade era mais importante do que a aprovação. Na altura, não sabia que a minha paciência estava a ser confundida com permissão e o meu silêncio com rendição. Todas as manhãs saía de casa da mesma maneira. Sem anúncios, sem exibição, apenas uma rotina tranquila que se encaixava perfeitamente na história que eles já tinham escrito sobre mim. Vestia-me de forma simples, pegava na minha mala, dava um beijo de despedida à minha filha e saía como se fosse apenas mais uma mulher a caminho de um emprego normal. Para eles era a prova de que estavam certos sobre mim o tempo todo. Quando me perguntavam onde trabalhava, dava sempre a mesma resposta. Num escritório. Nunca mudei as palavras, nunca acrescentei detalhes. Era o suficiente para satisfazer a curiosidade deles e vago o suficiente para proteger a minha verdade. Eles nunca perguntaram em que escritório, que cargo eu ocupava ou há quanto tempo estava lá. Pessoas que acham que já sabem tudo raramente fazem perguntas reais. Aquele escritório não era apenas um local de trabalho. Era algo que eu tinha construído muito antes de conhecer o meu marido. Anos de noites longas, decisões cuidadosas e riscos assumidos discretamente. Aprendi cedo que o verdadeiro poder não se anuncia. Ele move-se silenciosamente, cresce pacientemente e protege-se até o momento em que é necessário. Nunca senti a necessidade de explicar isso a ninguém, especialmente a pessoas que mediam o valor pelo barulho e pela ostentação. Dentro daquelas paredes, a minha voz importava. As decisões eram tomadas por minha causa. As pessoas ouviam. Mas quando chegava a casa, voltava a ser uma versão de mim mesma que se sentia menor, quase invisível. Fiz isso deliberadamente. Queria equilíbrio. Queria amor sem condições. Queria que a minha casa fosse um lugar onde pudesse ser apenas esposa e mãe, não um símbolo de sucesso. Havia dias em que o contraste era pesado. Passar da autoridade para a rejeição não foi fácil, mas eu me lembrava que estava escolhendo isso. Estava escolhendo a privacidade em vez do orgulho, a paz em vez do reconhecimento. Acreditava que, eventualmente, minha consistência e paciência ganhariam respeito por si mesmas. O que eu não percebia era que, ao permitir que eles me subestimassem, também estava permitindo que cruzassem limites que nunca ousariam cruzar se soubessem a verdade. Eles confundiram simplicidade com limitação. Confundiram quietude com fraqueza. E nunca consideraram que a mulher, que menosprezavam todos os dias, era a mesma mulher que controlava o mundo que admiravam à distância. Comecei a sentir a mudança antes mesmo de ter provas. Não foi ruidosa nem dramática. Foi sutil, quase educada. O meu marido ficou mais calado, a sua presença mais tênue, como se estivesse lentamente a sair de uma vida que já não queria explicar. As conversas tornaram-se curtas. O contato visual desapareceu. Ele passava mais tempo ao telemóvel, mais tempo fora de casa e menos tempo a perguntar-me como tinha sido o meu dia. No início, culpei-me a mim própria. Disse a mim mesma que o casamento passa por fases, que o cansaço e a rotina podem enfraquecer até o amor mais forte. Eu estava a criar uma criança pequena, a gerir o trabalho, a manter a casa e ainda a tentar ser paciente com uma família que nunca me aceitou verdadeiramente. Acreditava que se mantivesse a calma e a gentileza, as coisas acabariam por voltar ao que eram. Então, a família dele também mudou. De repente, eles tinham uma nova energia, novos sorrisos, um novo entusiasmo. Falavam frases incompletas na minha presença, deixaram de me incluir nas conversas e ficavam em silêncio sempre que eu entrava na sala. Reparei na forma como a mãe dele me comparava com mulheres de origens melhores, sempre acompanhada por uma risada suave, como se fosse inofensivo. Na altura, não sabia o nome dela, mas sentia a sua presença. Outra pessoa tinha entrado no meu casamento muito antes de eu ver o rosto dela. O meu marido começou a vestir-se de maneira diferente quando saía. Ele passava a se importar mais com a aparência, com a impressão que causava. Ele passava a criticar a minha simplicidade, algo que antes dizia admirar. O que mais doía não era apenas a distância dele, mas o silêncio. Ele não discutia, não dava explicações. Simplesmente se afastava, deixando-me preencher as lacunas com dúvidas. Eu ainda mantinha a esperança. Ainda acreditava que 4 anos de casamento,
Lutas partilhadas e um filho significariam alguma coisa. Não sabia que a família dele já tinha escolhido por ele. Eles acreditavam que o amor deveria ser substituído quando deixasse de ser impressionante. E aos olhos deles, eu já não era impressionante. Eu era prática, previsível, substituível. Ainda entrava naquele escritório todos os dias carregando um poder que nenhum deles podia imaginar. No entanto, na minha própria casa, estava a tornar-me uma estranha, silenciosamente posta de lado, enquanto outra pessoa era preparada para ocupar o meu lugar. Aquele dia começou como qualquer outro. Nada me avisou que a minha vida estava prestes a dividir-se em um antes e um depois. Saí de casa de manhã, beijei a minha filha e entrei na minha rotina com o mesmo foco silencioso que mantinha há anos. Mas ao meio-dia algo mudou. Uma reunião terminou mais cedo do que o esperado. As decisões foram tomadas mais rapidamente do que o planeado. E pela primeira vez em muito tempo, dei por mim livre mais cedo do que o habitual. Não liguei antes, não pensei duas vezes, simplesmente fui para casa. Ao abrir a porta, a primeira coisa que reparei foi no som de risos. Não eram risos educados, nem conversas casuais. Eram altos, descuidados, festivos. Não era algo normal numa tarde. Por um momento fiquei parada, tentando entender por que minha casa parecia estranha, como se eu tivesse entrado na vida de outra pessoa. Então eu os vi. Meu marido estava lá, relaxado de uma forma que eu não via há meses. A família dele estava sentada ao redor dele, sorrindo livremente, animada, viva, e entre eles estava uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Ela movia-se confortavelmente, com confiança, como se pertencesse àquele lugar, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Ninguém parecia surpreendido por vê-la. Ninguém parecia culpado. A sala ficou em silêncio quando me notaram. Não chocados, não arrependidos, apenas interrompidos. Lembro-me de como me senti calma naquele momento, o que até me surpreendeu. O meu coração batia forte, mas a minha voz permaneceu firme quando fiz uma pergunta simples. Quem é ela? Ninguém se apressou a responder. Então a mãe dele falou num tom casual, quase orgulhoso. Ela disse as palavras como se fossem óbvias, como se eu devesse saber. Ela disse: esta mulher era aquela que ele amava, aquela que era destinada a ele, aquela que se encaixava no mundo deles. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Não por causa da mulher, mas pela facilidade com que eles me apagaram. Olhei para o meu marido, à espera de uma negação, de um desconforto, de algo humano. Ele não olhou nos meus olhos. Naquele momento, compreendi algo doloroso e claro. Não se tratava de uma traição descoberta demasiado cedo. Era uma traição que tinha sido planeada, ensaiada e bem-vinda. E o meu silêncio, a minha paciência, o meu sacrifício, nada disso me tinha protegido. Durante alguns segundos ninguém falou. A sala parecia pesada, como se o próprio ar tivesse parado de se mover. Fiquei ali, tentando entender como eles tinham dito algo tão cruel com tanta calma. Eu não estava a gritar, não estava a chorar. Estava simplesmente parada na minha própria casa, percebendo que já tinha sido substituída. Fiz a pergunta que veio de algum lugar mais profundo do que o orgulho. Perguntei o que aconteceria conosco, comigo, com a nossa filha. Não levantei a voz, não acusei ninguém, só precisava de ouvi-lo reconhecer que tínhamos uma vida, que éramos importantes. Ele finalmente falou. As suas palavras foram frias, eficientes, quase ensaiadas. Ele disse que queria o divórcio. Disse isso como se fosse uma decisão já finalizada, não uma discussão. Então acrescentou algo que ainda ecoa na minha mente. Disse que já não precisava de mim, nem como esposa, nem como parceira. E quando mencionei a nossa filha, ele fez uma breve pausa antes de dizer: ela ficaria bem sem mim. Essa frase partiu algo dentro de mim. Não ruidosamente, mas completamente. Não era raiva, eu sentia. Era clareza, do tipo que surge quando a esperança finalmente desiste. Olhei novamente ao redor da sala e percebi que não havia choque nos rostos deles, porque aquele momento não era novo para eles. Era novo apenas para mim. A mãe dele falou novamente, explicando as coisas como se estivesse me fazendo um favor. Ela disse que era melhor para todos, que eu deveria ser prática, que o amor por si só não era suficiente para construir um futuro. Compreendi então que, no mundo deles, o amor era opcional, mas o estatuto social não. Não implorei, não discuti,
Mantive a compostura porque a minha filha precisava que eu o fizesse. Acenei lentamente com a cabeça e disse-lhes que deixaríamos o tribunal decidir. A minha voz não tremeu, embora tudo dentro de mim estivesse a desmoronar-se. Ao sair daquela sala, percebi algo doloroso e poderoso ao mesmo tempo. Eles pensavam que estavam a acabar com a minha vida. O que estavam realmente a fazer era forçar-me a parar de protegê-los da verdade sobre quem eu era. Na manhã seguinte, tudo aconteceu muito rápido. Rápido demais. Os papéis foram preparados. As chamadas foram feitas. E, de repente, a minha vida foi reduzida a documentos e assinaturas. Não havia espaço para conversa. Nenhuma tentativa de dignidade. O divórcio não era apenas uma separação. Era uma encenação que eles estavam ansiosos para realizar. A família dele assumiu o controle imediatamente. Falavam com confiança, como se o resultado já estivesse decidido. Contaram aos parentes, partilharam a sua versão da história e pintaram-me como uma mulher que tinha tido sorte por muito tempo. Uma mulher que deveria sair discretamente de cena agora que alguém melhor tinha chegado. Ouvi isso através de sussurros e olhares de soslaio. Ninguém veio perguntar-me o que tinha acontecido. Queriam que o tribunal me visse da mesma forma que eles, pequena, substituível, dependente. Queriam reduzir o meu valor a números que me envergonhariam, o meu salário, o meu estilo de vida, o meu silêncio. Acreditavam que a humilhação me forçaria a chegar a um acordo rapidamente, a aceitar tudo o que me oferecessem apenas para que o desconforto acabasse. A mulher que ele escolheu nunca perdia uma oportunidade de ser vista. Ela parecia confiante, bem vestida e cuidadosamente colocada ao lado dele. A família dele acolheu-a abertamente com orgulho. Era claro que queriam que a comparação doesse. Queriam que eu me sentisse inferior, ultrapassada, apagada. Fiquei calada durante tudo isso. Não porque tivesse medo, mas porque estava a observar. Vi como a crueldade se tornava facilmente entretenimento quando as pessoas se sentiam superiores. Vi como o amor era rapidamente reescrito quando já não servia à sua imagem. E compreendi que isto nunca foi sobre o fim de um casamento. Era sobre poder. Eles acreditavam que o tribunal seria o lugar onde eu seria finalmente exposta e derrotada. Acreditavam que eu ficaria ali envergonhada, segurando o meu filho, incapaz de me defender. Confundiram a minha calma com medo e o meu silêncio com rendição. Mas enquanto eles se preparavam para me destruir publicamente, eu preparava-me para deixar de me esconder em privado. Contactei o meu advogado, não para negociar a paz, mas para apresentar a verdade. Todos os documentos estavam prontos, todos os detalhes organizados, não por vingança, mas por justiça. Eles entraram naquele tribunal confiantes, sorridentes, certos da vitória. Eu entrei segurando a minha filha, calma e firme, sabendo que a história que eles planeavam contar estava prestes a desmoronar sob o peso de factos que eles nunca se preocuparam em perguntar. O tribunal estava mais frio do que eu esperava, não em temperatura, mas em sentimento. Todos os sons ecoavam, o barulho dos papéis, o pigarro, a confiança silenciosa das pessoas que acreditavam estar no controlo. Sentei-me, segurando a minha filha com força, os seus pequenos dedos enrolados nos meus, mantendo-me firme num momento que parecia irreal. Quando a minha renda foi mencionada, a mudança na sala foi imediata. Algumas risadas silenciosas escaparam antes que alguém tentasse escondê-las. Seguiram-se sorrisos maliciosos. Sussurros passavam de um lado para o outro da sala, agudos e descuidados. Senti os olhos deles em mim, a me julgar, a me reduzir a um número que eles achavam que definia toda a minha existência. O advogado dele inclinou-se confortavelmente, repetindo o número como se fosse prova de algo vergonhoso. Um salário modesto, comum, nada impressionante. Eles falavam como se estivessem a fazer um favor ao tribunal ao revelar o quão pouco eu valia. O meu marido não os impediu. Ele não olhou para mim. A mulher ao lado dele sorriu, satisfeita, como se já tivesse vencido. A família dele não se preocupou em esconder as suas reações. Havia diversão nos seus rostos, até mesmo alívio. Esse era o momento pelo qual eles esperavam. O momento em que eu finalmente seria exposta exatamente como eles sempre acreditaram que eu era. Uma mulher sem nada a oferecer, além de silêncio e dependência. Senti o peito apertar, não de medo, mas de descrença diante da facilidade com que as pessoas celebram a crueldade quando isso as beneficia.
Eu poderia ter falado naquele momento. Poderia tê-los corrigido, encerrado tudo imediatamente. Mas não o fiz. Fiquei quieta. Ouvi. Deixei-os terminar de contar a história da qual tanto se orgulhavam. O meu advogado sentou-se calmamente ao meu lado, tranquilo e atento. Ele não interrompeu, não reagiu. Simplesmente esperou. E essa espera perturbou-os mais do que qualquer argumento poderia ter feito. Continuaram a falar, continuaram a pressionar, sem perceber que cada palavra tornava o que viria a seguir ainda mais devastador. Quando as risadas se dissiparam e os sussurros cessaram, o juiz perguntou se havia mais alguma coisa a acrescentar. Pela primeira vez, a sala ficou em silêncio. Senti a minha filha mexer-se nos meus braços e beijei-lhe o cabelo suavemente. Esse foi o momento em que pensaram ter me quebrado. O que não sabiam era que aquele seria o último momento em que me menosprezariam. O silêncio tomou conta do tribunal, pesado e expectante. Era o tipo de silêncio que parece temporário, como a calma antes de algo se romper. Eu podia sentir a confiança deles se instalando, a satisfação silenciosa de pessoas que acreditavam que o pior já tinha passado para elas. Pensavam que eu não tinha mais nada a dizer. Foi então que o meu advogado se levantou. Ele não se apressou, não levantou a voz, simplesmente caminhou para a frente e colocou um arquivo grosso sobre a mesa. O som que ele fez ecoou nitidamente, rompendo o silêncio. Os papéis se moviam dentro dele, pesados e deliberados. Observei enquanto a atenção se voltava instantaneamente para aquele arquivo. A confusão substituiu a diversão. A curiosidade substituiu a certeza. O meu advogado falou calmamente, solicitando a permissão do tribunal para apresentar documentação adicional. O seu tom era profissional, controlado. Não havia drama nas suas palavras. No entanto, a sala mudou. O juiz acenou com a cabeça e o arquivo foi aberto. Uma página tornou-se duas, duas tornaram-se várias. O juiz inclinou-se para a frente, lendo cuidadosamente. Quanto mais ele lia, mais séria ficava a sua expressão. Os sussurros não voltaram. Ninguém ria agora. Até o ar parecia diferente. Vi o meu marido mexer-se na cadeira. A mulher ao lado dele endireitou-se, o seu sorriso desaparecendo à medida que a incerteza se espalhava pelo seu rosto. A família dele inclinou-se para a frente, tentando ler de onde estavam sentados, a sua confiança começando a rachar. Os documentos falavam onde eu tinha ficado em silêncio. Eles descreviam a propriedade, os investimentos e os bens acumulados ao longo dos anos. Não eram suposições, nem alegações, mas factos, carimbados, verificados, inegáveis. Tudo o que eles acreditavam sobre mim começou a desmoronar-se silenciosamente. Uma página de cada vez. Eu não sorri. Não reagi. Simplesmente segurei a minha filha e observei a verdade fazer o seu trabalho. Havia algo profundamente satisfatório em deixar a realidade falar por si, sem explicações. Passei anos sendo subestimada. Agora, essa mesma subestimação estava a funcionar a meu favor. O juiz fez uma pausa, olhou para cima e pediu esclarecimentos. O meu advogado respondeu com tranquilidade, confirmando detalhes que eles nunca se preocuparam em questionar. A sala do tribunal parecia agora mais pequena, mais apertada. A história tinha mudado, e todos podiam sentir isso. Aquele arquivo não mudou apenas o caso. Mudou a forma como todas as pessoas naquela sala me viam. E pela primeira vez desde que entrei, senti algo sair do meu peito. Não era alívio, mas certeza. A verdade estava finalmente à vista e não havia como voltar atrás. O juiz ainda estava a rever os documentos quando senti que era a hora certa. Não por raiva, não por orgulho, mas porque há momentos em que o silêncio já cumpriu o seu papel e as palavras, palavras simples e claras, devem concluí-lo. Peguei no arquivo delicadamente e levantei-me. Cada movimento parecia firme, deliberado. Dei alguns passos à frente e coloquei o arquivo diretamente na frente do meu marido e da mulher sentada ao lado dele. A minha voz estava calma quando falei. Não a levantei. Não precisei de ler isto. Apenas duas palavras, sem explicações, sem acusações. Pela primeira vez, o meu marido olhou para mim corretamente. Não através de mim, não para além de mim, mas para mim. A sua confiança vacilou quando abriu o arquivo. Página após página, a sua expressão mudou. A confusão deu lugar à descrença. A descrença transformou-se em pânico.
Observei as suas mãos apertarem os papéis à medida que a realidade se instalava. A mulher ao lado dele inclinou-se, a sua curiosidade rapidamente substituída pelo medo. A cor desapareceu do seu rosto quando percebeu o que aquelas páginas significavam. Não era um recibo de vencimento. Não era um pequeno detalhe que pudessem ignorar com uma risada. Era propriedade, controlo, poder, tudo o que eles achavam que eu não tinha. A família dele reagiu em seguida. Eu podia ver nos olhos deles antes mesmo de falarem. O arrependimento tomou o lugar da arrogância que existia há anos. As mesmas pessoas que antes me rejeitaram agora lutavam para processar a verdade. A mulher que eles haviam ridicularizado, avaliado e substituído era a única que detinha tudo o que eles respeitavam. Olhei para a minha filha nos meus braços. Ela estava calma, alheia à tempestade que se formava ao seu redor. E naquele momento, soube que tinha feito a coisa certa ao esperar, ao protegê-la do caos, ao escolher a dignidade em vez do drama. Não lhes disse quem eu era. Não expliquei há quanto tempo carregava essa verdade em silêncio. Deixei os documentos falarem. Eles diziam o suficiente. Essa foi a minha vingança. Sem gritos, sem humilhação, sem crueldade, apenas a verdade entregue calmamente no momento exato em que não podia mais ser ignorada. A sala parecia diferente depois disso. Não mais silenciosa, mas mais pesada, como se o peso das suas próprias suposições finalmente tivesse caído sobre eles. O meu marido ficou paralisado, com o arquivo ainda aberto nas mãos, os olhos percorrendo as páginas novamente, como se relê-las pudesse mudar o que diziam. Mas não mudou. Os factos não se curvam à negação. A família dele olhou para mim da maneira como as pessoas olham quando uma história que contaram a si mesmas desmorona de uma vez. Primeiro veio o choque, depois a confusão, depois algo próximo do medo. Os mesmos rostos que antes me menosprezavam agora procuravam respostas que nunca se preocuparam em perguntar. Eu quase podia ouvir os pensamentos correndo por trás dos olhos deles. Há quanto tempo? Quanto? Quão errados estávamos? A mulher ao lado do meu marido lentamente se inclinou para trás, criando distância, como se a proximidade por si só pudesse prejudicá-la. Sua confiança evaporou. O sorriso que ela exibia com tanta naturalidade desapareceu, substituído por uma quietude tensa. Ela evitou meu olhar. Eu também não olhei para ela. Ela nunca foi o ponto principal. Ela era apenas um sintoma de algo muito mais feio. O meu marido finalmente falou, mas a sua voz soou estranha para mim, fraca, incerta. Ele fez perguntas que não importavam mais. Ele queria explicações, contexto, garantias. Eu não lhe dei nada. Não havia mais nada a esclarecer. Tudo o que ele precisava saber estava escrito claramente à sua frente. Durante anos, eles acreditaram que eu ficava calada porque não tinha escolha. Agora, compreendiam a verdade. Eu ficava calada porque escolhia ficar. Observei a compreensão espalhar-se pela sala, à medida que eles percebiam o quanto me tinham julgado mal. Não apenas as minhas finanças, mas a minha força, a minha paciência, o meu controlo. O juiz limpou a garganta, trazendo todos de volta ao presente. A autoridade regressou à sala, mas o equilíbrio já tinha mudado. Senti-me calma, mais estável do que me sentia há anos, não porque tinha provado algo, mas porque já não precisava de proteger ninguém das consequências do seu comportamento. Abracei a minha filha com mais força e percebi que aquele era o momento em que tudo mudava. Eles finalmente viram-me, não como a mulher que podiam ridicularizar ou substituir, mas como a mulher que tinha estado silenciosamente acima deles o tempo todo. Uma vez que a verdade foi totalmente revelada, não havia mais espaço para encenações. A sala do tribunal voltou à ordem, mas o poder já havia mudado. O juiz revisou os documentos novamente, devagar, com cuidado, certificando-se de que todos os detalhes estivessem claros e registrados. Este não era mais um caso baseado em suposições ou aparências. Agora, ele se baseava em fatos que não podiam ser ignorados. O meu marido tentou falar, mas as suas palavras saíram desorganizadas, quase desesperadas. Ele tentou explicar-se, reformular as suas escolhas, suavizar o que já tinha sido exposto. Não funcionou. A confiança que ele outrora trazia para aquela sala tinha desaparecido, substituída por incerteza e arrependimento. A mulher ao lado dele permaneceu em silêncio,
a sua presença de repente irrelevante. O juiz fez perguntas diretas sobre intenções, honestidade, responsabilidade. Pela primeira vez, o meu marido não tinha respostas convincentes. A história que ele e a sua família tinham preparado desmoronou-se sob um simples escrutínio. O que eles tinham enquadrado como força agora parecia crueldade. O que eles tinham chamado de lógica agora soava como conveniência. Quando a decisão foi anunciada, veio com clareza e finalidade. O divórcio foi concedido nos meus termos. A guarda total da minha filha foi concedida a mim sem hesitação. O tribunal reconheceu o dano emocional causado, o desequilíbrio de poder e a tentativa deliberada de me humilhar. Não houve simpatia pela traição disfarçada de confiança. Não senti a euforia da vitória de que as pessoas falam. O que senti foi algo mais silencioso e profundo. Alívio. Não porque tinha vencido, mas porque estava livre. Livre de me defender. Livre de explicar o meu valor. Livre de uma família que nunca quis ver-me claramente. Quando me levantei para sair, segurando a minha filha com força, não olhei para trás. Não precisava. O julgamento não foi apenas legal, foi pessoal. O capítulo que tentaram encerrar para mim acabou por se fechar para eles. Saí daquela sala de tribunal da mesma forma que entrei, calma, composta e silenciosa. A diferença era esta: eu já não carregava o peso de ser subestimada. Eles tinham percebido a verdade tarde demais, e eu finalmente tinha deixado de os proteger dela. Quando saí daquela sala de audiências, esperava sentir algo intenso: raiva, satisfação, triunfo. Mas o que me invadiu foi uma calma profunda e constante, do tipo que surge quando uma longa tempestade finalmente passa e percebemos que sobrevivemos sem nos tornarmos alguém que não reconhecemos. O meu marido não me seguiu, nem a família dele. Eles ficaram para trás, presos nas consequências das suas próprias escolhas. Durante anos, acreditaram que poder significava controlo, barulho e domínio. Naquele dia, aprenderam algo diferente. Aprenderam que o silêncio, quando escolhido, pode ser devastador. Nunca levantei a voz, nunca os insultei, nunca expus a verdade até o momento exato em que foi necessário. Essa foi a minha vingança. Não humilhação, mas clareza. Não crueldade, mas consequências. Deixei-os lidar com todo o peso do que perderam. Não apenas a mim, mas a versão de mim que eles nunca se preocuparam em ver. Lá fora, o mundo parecia mais leve. O ar era o mesmo, as ruas não tinham mudado, mas tudo dentro de mim tinha mudado. Olhei para a minha filha, com a cabeça repousando pacificamente no meu ombro. E senti-me orgulhosa, não porque tinha poder, mas porque eu tinha protegido. Protegido a ela, protegido a mim mesma. Durante anos, disseram-me direta e indiretamente que eu deveria ser grata. Grata por ter sido escolhida, grata por ser tolerada, grata por ficar calada. Ao ir embora naquele dia, percebi que não lhes devia nada. Gratidão sem respeito é apenas outra forma de controlo. Não olhei para trás porque o encerramento nem sempre vem do confronto. Às vezes, vem de saber que você não precisa mais de respostas de pessoas que nunca valorizaram as perguntas. O meu silêncio depois daquele dia não foi fraqueza. Foram limites. Foi paz. Eles passariam anos revivendo aquele momento, imaginando como não perceberam. Como me subestimaram tão completamente. Eu não precisava estar lá para isso. A minha vida já estava seguindo em frente. A minha vingança não foi barulhenta. Não precisou de testemunhas. Ela vivia na minha calma, na minha liberdade e no silencioso conhecimento de que eu tinha ido embora com tudo o que realmente importava. A minha dignidade intacta, a minha filha ao meu lado e o meu futuro inteiramente meu. O tempo passou depois daquele dia, mas a verdade que revelei não desapareceu com ele. Voltei à minha vida silenciosamente, da mesma forma que sempre tinha vivido, focada, intencional, com os pés no chão. A diferença era que eu já não carregava o fardo de ser incompreendida. Não precisava mais de me explicar. As pessoas que importavam sabiam a verdade, e as que não sabiam já não faziam parte do meu mundo. Muitas vezes penso em como as pessoas confundem facilmente o silêncio com fraqueza. Como rapidamente assumem que simplicidade significa limitação. Vivi essa lição durante anos. Vi como ela moldava a forma como os outros me tratavam e vi como podia tornar-se cruel quando combinada com o direito. Mas também aprendi algo poderoso em troca. Subestimar é perigoso.
não para a pessoa que está a ser subestimada, mas para aqueles que o fazem. A minha filha cresceu num lar cheio de calma, não de tensão. Ela cresceu vendo a mãe permanecer firme, não amarga. Eu queria que ela aprendesse cedo que o valor não é anunciado, é protegido. Que o respeito começa com a forma como você permite que os outros o tratem e que ir embora com dignidade às vezes é a resposta mais forte de todas. Nunca mais contactei o meu ex-marido ou a sua família. Não havia mais nada a dizer. A lição que receberam não precisava de continuação. Agora, ela vivia com eles de forma silenciosa e permanente. Sempre que julgavam alguém demasiado rapidamente, sempre que riam com demasiada facilidade, sempre que assumiam que estavam acima de outra pessoa. Quanto a mim, continuei a construir, a liderar e a viver segundo os meus próprios termos. Não para provar nada, mas porque sempre fui assim. O império não me definia. Ele refletia quem eu era. A minha disciplina, a minha paciência, a minha recusa em deixar que o ruído me distraísse do meu objetivo. Se há uma verdade na minha história, é esta. Nunca avalie uma pessoa pelo que ela escolhe mostrar. Algumas pessoas escondem a sua força não por medo, mas por sabedoria. E quando chega o momento, a verdade não precisa de raiva para ser poderosa. Só precisa de ser inegável. Fui ridicularizada pelo meu salário, julgada pelo meu silêncio, substituída sem vergonha. Mas no final, saí com tudo o que importava. O meu filho, a minha paz e uma vida que ninguém mais tinha o poder de tirar de mim. Depois de tudo ter acabado, não reconstruí a minha vida. Eu continuei. Nada me foi tirado naquele dia. O que foi tirado foi uma ilusão que eu carregava há muito tempo. A crença de que o amor requer tolerância ao desrespeito. A crença de que o silêncio deve sempre ser explicado. Eu deixei essas ideias de lado. E ao fazer editar e ao fazer isso, entrei de cabeça num futuro que já estava à minha espera. Os meus dias ficaram mais tranquilos, mas mais plenos. Concentrei-me na minha filha, em criá-la num lar onde ela nunca se sentiria pequena ou indesejada. Queria que ela crescesse sabendo que o amor nunca deve custar a sua dignidade e que a força nem sempre vem com barulho ou violência. Às vezes, vem com paciência e timing. Voltei ao meu trabalho com clareza, não movida pela vingança, mas por um propósito. Todas as decisões que tomava agora vinham da confiança, não da cautela. Já não escondia quem eu era, mas também não o anunciava. Deixei a minha vida falar por si. Eles perderam o direito de testemunhar o meu crescimento. Perderam o acesso à minha paz. E essa foi a última fronteira que estabeleci. A minha história não terminou naquele tribunal. Começou ali, não como uma mulher a provar o seu valor, mas como uma mulher que finalmente deixou de permitir que outros o definissem. Segui em frente sabendo que uma verdade me protegeria sempre.